Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí alguns detalhes, né, sobre o capítulo 1068 de One Piece, beleza? Lembrando que eu não posto aqui as imagens por questão de direito autoral, então se quiser acompanhar aí as imagens, abre aí numa página paralela, vem acompanhando comigo. E vamos falar aí alguns detalhes então, né, sobre o que aconteceu nesse capítulo. Sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui então, né, falando em detalhes sobre a capa, né, porque o Caesar Claw encontrando o Judge me faz pensar uma coisa aqui sobre se eles de repente não podem entrar nessa história toda, sabe, de cientistas. Porque, tipo assim, a gente viu, né, que durante a historinha lá do diário de bordo da Germa, né, que tá rolando ainda, mas durante ele a gente viu que teve ali uma pequena conexão com uma história que já estava rolando no presente, que era sobre lá o bando lá do Barba Negra, né, que tinha pego lá Pudding e tal. Então pode ser que isso aconteça de novo nessa história de capa, né, só que seria aqui com o Caesar Claw e com o Judge também, né. Talvez, pode ser, quem sabe, né, ou então eles façam uma nova história no futuro, juntando essa galera aí com o Vegapunk momentaneamente, né? Aquela visita cordial, né? Entre amigos. Amigos que se odeiam. Enfim. Depois a gente tem aqui, né, a recusa, né, do Vegapunk, né? No caso aqui o Pitágoras, em recepcionar a galera da CP0, que deixa Rob Russo e companhia bastante bolados, né? E o Rob Russo meio que já entende logo de cara que talvez o Vegapunk já suspeite porque que eles vieram ali, né? Porque provavelmente ele já tem uma noção. E como ele faz pra testar isso, né? Ele joga verde, né? Ele comenta ali, poxa, a gente percebeu aí que recentemente tem ocorrido alguns desaparecimentos, né? Aqui nas proximidades de Egghead. Algumas embarcações da CP0 que tentaram passar por aqui acabaram naufragando, né? Aliás, da CP em geral, né? CP5... CP7 e CP8 também. Então, assim, vocês têm alguma coisa a ver com isso? Né? Mais ou menos esse é o questionamento aí do Rob Russo. E pela reação da Lilith, né, meio que rola, meio que eles entregaram, né? Ele fez com que a Lilith acabasse entregando aí, então, que realmente tinha alguma coisa, porque, pô, ela fica indignada, né? Como ousa questionar a gente, né, caramba? Mas, então, meio que acontece isso, né? E aí, então, qual é o plano deles, então, pra atracar, né? Já que o pessoal aí do Vegapunk não deixa eles atracarem o navio, né? Eles decidem que eles vão atracar usando, na verdade, o Kuma robô ali, né? O S-Beer, né? Como eles chamam ali, o codinome. Que ele é um serafim que tem os poderes do Kuma, né? Inclusive a fruta da patinha. Então ele vai repelir a galera da embarcação pro litoral, basicamente, né? E depois se repelir, inclusive, pra lá. Ou talvez pule só, né? Ou voe, sei lá, porque ele tem asa, né? Imagino que ele use isso daí, né? Enfim. E a gente vai falar, inclusive, disso na sequência, né? Porque eu tinha comentado na semana passada, eu acho que foi no vídeo de teorias, dúvidas e curiosidades também, ou foi na leitura do mangá, não lembro agora, sobre a possibilidade do Kuma se repelir, né? Que é uma coisa que... eu não lembro se eu tinha questionado isso na outra vez, quando eu trouxe a fruta dele. Eu acho que eu não falei a respeito disso. Mas ele também poderia fazer isso com ele mesmo, né? E é legal de ver que ele realmente consegue fazer isso. Ele consegue se repelir, se arremessar então lá pra Egghead. Tô curioso pra saber quanto tempo vai levar pra ele chegar lá. Porque assim, apesar de a viagem é muito rápida, né? Ele viaja a uma grande velocidade, né, no ar. Mas ainda assim, aparentemente ele ainda tá meio longe de Egghead, não tá não? Ele tá meio longe ainda, né? Então não sei. Teoricamente ele não deveria chegar no meio da confusão não, e sim depois que já terminou as festividades, né? Mas enfim, fico curioso aí pra ver o que vai acontecer depois. E aí, a gente vai aqui para o Vegapunk, né? O original no caso aqui. Que ele comenta uma parada muito bizarra aqui, né? Que ele fala que ele quer um mundo onde ele possa distribuir energia gratuita para todo mundo usando ciência, né? Isso chama a atenção para o que acontece depois. Por quê? Aparentemente, quando a gente começa a ler, né, de maneira ordenada o que ele está falando, dá a entender nesse momento de que
ele tá falando que ele quer pegar qualquer, assim, pegar todos os combustíveis, vamos dizer assim, né, que o mundo pode oferecer e entregar para a humanidade, mas não é bem isso, tá? Na verdade, o que ele tá falando aqui é que ele quer especificamente o poder, a qual ele se refere, inclusive, que ele é, vamos dizer assim, ele é invisível aos olhos humanos, sabe? É um poder que a gente não consegue, é um poder meio que etéreo, né? A gente não tem um acesso exato a esse poder, mas ele sabe qual é esse poder. E ele tenta falar pra gente. Esse é um detalhe interessante. E é por isso, inclusive, que ele quer tirar ali, ele quer sair dali, né? Ele quer sair de Egghead pra poder terminar sua pesquisa. E aí ele tenta dar uma explicação, mas ele é parado no meio do caminho. Se liga só no que ele fala, né? Ele tá tentando investigar, já faz um tempo, como que esse soldado mecânico conseguia se mover. E ele não conseguia estudar isso, né? Ele não conseguia ter acesso a esse tipo de coisa. Mas, aparentemente, ele conhecia alguém, uma outra pessoa que faleceu e que tinha essa pesquisa. Ele tava meio que pesquisando isso. E, aparentemente, ele herdou o propósito dessa pessoa, né? Ele diz ali que ele carrega a determinação desse amigo dele que faleceu, né? E aí acontece que ele começou a ir cada vez mais fundo nesse lance de combustível, né, de pesquisas sobre energia, e ele acabou indo parar no século perdido, né? E nesse momento ele é interrompido, na verdade, ele vai explicar sobre isso, né, mas ocorre uma explosão e ele acaba resumindo, né, o que aconteceu. Ele diz ali que apenas que ele sabe demais e que o governo quer apagar ele, né, por causa disso. Eu acho curioso também comentar esse ponto, por quê? O Vegapunk, assim, beleza, o governo quer a cabeça dele porque ele pesquisou sobre o século perdido. Mas parando pra pensar, tem tantos personagens que sabem sobre o século perdido na obra e que o governo simplesmente não consegue fazer nada, sabe? É meio bizarro que justamente com o Vegapunk eles decidam, né, fazer... botar esse plano aí de execução em prática, né? É meio bizarro. Porque, pô, se eles poderiam ter tentado fazer um atentado contra o Kaido ou a Big Mom muito antes, né? E não é desculpa o fato deles serem poderosos, ou deles estarem protegidos por uma barreira natural, que seria o Wano, né? No caso do Kaido. Não é desculpa, cara. Porque o Kaido saía, fazia expedição várias vezes pra fora de Wano, e nem por isso o governo conseguiu sequer derrubar o navio dele, tá ligado? É meio bizarro. Nem mesmo os almirantes da marinha, super poderosos, super overpower, né? Nem mesmo eles conseguiram colocar o Kaido e companhia na roda, né? Mas o Vegapunk, né, não é tão poderoso assim, aí os caras não pensam duas vezes, né? E usaram inclusive a CP0, eles poderiam ter mandado alguém mais da marinha, né, vamos dizer assim, mas não foi bem isso que aconteceu, eles lançaram ali os agentes secretos mesmo pra resolver a situação, né? Bom, o que nos leva para a galera aí da CP0, né? A gente vê algumas coisas interessantes, como por exemplo... o Kako, né, ele fica bastante intrigado e maravilhado com as tecnologias de Egghead, né, é bastante interessante. Isso pode ser interessante porque o Kako pode em algum momento enfrentar o Frank, tá? Porque uma coisa que eu tenho percebido é que tá faltando gente pra lutar contra todos os chapéus de palha, sabe? Eu não acho que todos eles vão participar das lutas, ou então... vai ter que ser uma luta onde eles vão estar em maioria, mas vão ter que lutar contra um inimigo super, hiper, master blaster roubado, né? A gente sabe que de lá pra cá, desde que rolou lá o Enies Lobby, né, e o Water 7 e companhia, o Robirusi e o Kako estão muito mais poderosos. Isso aí é óbvio, né? É juntar 2 mais 2. Tem o Serafim do lado deles, que é aquele Kuma robô. Eu não sei se o Vegapunk poderia hackear esse Kuma robô, né, pro lado dele. Teoricamente... teria alguma forma de fazer isso, né? O Shaka, inclusive, mais pra frente, a gente vê que ele manda alguns, né, desses serafins aí pra cima do Robirusi Companhia. No caso, seria o S-Snake, que eu acredito que seja o serafim da Boa Hancock, o S-Hawk, que seria o do Mihawk, e o S-Shark, que seria o Tubarão-Baleia, né? Referenciando aí o Jinbe. E, assim, talvez, de alguma forma, a CP0 consiga... passar eles pro lado deles, talvez pra ganhar um número ali pra poder, entre aspas, equilibrar a balança, né? Porque, sei lá, eu tô achando que tá faltando... tem pouca gente, sabe? Nessa galera aí da CP0. Beleza que eles têm os Minions ali e tal, mas, pô...
os Minions são os Minions, né, cara? Não é porque os caras são agentes de alguma outra CP aí, né, que é capacho aí da CP0, que os caras são automaticamente tão poderosos quanto Robirusso e companhia, não vai rolar. Então, assim, não sei, se esses Minions aí, acho que eles estão aí só pra fazer volume mesmo, né? Acho que o negócio vai ficar entre mesmo os cabeças aí e os serafins. Ou pelo menos aí o serafim do Kuma, né? Mas é interessante, lembrando que esse cara aí tem habilidade, né? Esse serafim do Kuma tem a habilidade de repelir, né? Ele pode mandar uma galera voando aí pra outros lugares, né? Se for necessário. Eu não sei se ele teria acesso totalmente ao poder, né? A gente não viu ainda se ele tem acesso total ao poder do Kuma. A gente sabe que o Kuma original, ele tem o poder pleno da fruta dele. Não sei se esse Kuma aí teria habilidade também, né? Porque teoricamente ele pode fazer aquela explosão nuclear também, que é gigantesca, né? Porra, é um negócio bolado pra caraca. É um negócio boladão, aquela onda de choque, né, absurda que ele consegue fazer. Enfim. Outra coisa que também deve ser comentado aqui é sobre a Stussy, né? Que a Stussy, aparentemente, ela já esteve em Egghead, ela aparentemente morou, trabalhou ali temporariamente, né? Ao ponto de, inclusive, chamar a Atlas de Atlas Samar, né? Ou seja, Senhora Atlas, ela tem uma forma de respeito, né, sobre a Atlas. Então, de alguma forma, eu imagino que a Stussy faz parte dessa treta aí envolvendo o Egghead, Vegapunk, etc. Talvez, inclusive, a Stussy tenha sido feito parte ali de algum experimento do Vegapunk, né? Porque a Jory tava lá, na ilha, né? O Kuma, a gente sabe que virou um robozão lá, um ciborguezão, né? A Jory parece que também passou por algum experimento. Ela parece que ela também passou por alguma coisa além do Kuma. Talvez a Stussy também tenha, sabe? Só que a Stussy não se rebelou nem nada do tipo, né? Ela ficou ali na dela, né? E foi absorvida ali pelo pessoal da CP. Pode ser que isso tenha acontecido também. Muitas dúvidas aí em relação a Stussy, né? A gente também tem o retorno aí, né, como é que fala? Do Sentomaru, né? Que a gente não vê ele, eu acho, não lembro agora, mas acho que desde do time skip, eu acho que né? Desde que o pessoal voltou aí, né? Que eles lutaram um pouquinho lá com o Sentomaru e alguns pacifistas, né? Lá em Sabaody, depois que a galera voltou e tal. E o Sentomaru, tipo, ele tinha ficado bem pra trás naquela época, né? Será que de lá pra cá ele deu uma melhorada? Né? Não mostrou aqui ele de corpo inteiro, talvez ele esteja usando alguma tecnologia que ajude ele em combate, quem sabe, né? Algo diferenciado, né? Pode ser, alguma coisa desse tipo, né? Enfim. E aí, então, a gente vê aqui, né, que o Vegapunk aparentemente ele tá pretendendo fazer alguma coisa, né? Ele quer ali reunir a galera, né? Querendo reunir ali os Chapéus de Palha e companhia, né? Pra dar um perdido no pessoal. Mas umas paradas meio bizarras acabam acontecendo aqui, né? Que a gente vê o Kako tentando atacar aquela criatura holograma, né? A Stussy só comenta depois sobre esse negócio aí do bicho ser um holograma. E também sobre a segurança, né? Da parte de cima, Lab Phase, que ela também só explica depois. O que mostra também que realmente ela sabe sobre esse lugar, né? Porque ela conhece até o sistema de segurança de Core, né, cara? Então, assim, pô, fala sério, a Stussy tá manjando muito pra uma pessoa que só conhece por alto, né? E a gente vê aqui o final desse capítulo bizarrão, que é o quê? A Atlas, né, que ela é cabeça quente, ela é a parte furiosa, vamos dizer assim, mais bolada ali do Vegapunk, que resolver, né, a situação ali no mano a mano, que repelia ali o pessoal. E foi uma péssima ideia, né, porque ela tenta ali preparar um socão, né, pra atingir o pessoal, mas o Robiru se mostra que não está pra brincadeira, e já pulou nela, aplicando o Rokuogan. Isso foi uma parada muito interessante, tá? É algo a ser discutido aqui. Por quê? O Rokuogan, ele é o quê? Ele é o estilo máximo, poder máximo, em teoria, do Rokushiki, que seria ali os caminhos, né? Que a CP aprendem, que o pessoal aprende ali essa arte marcial. E acontece que esse Rokuogan, ele era forte lá atrás, em Enies Lobby, sabe? Que foi quando a gente viu o Robiru se utilizando, né? E assim, de lá pra cá a gente imagina que o Robiru está mais poderoso. Então ele deve ter outras coisas, talvez até variações do Rokuogan,
mais poderosos do que essa técnica que ele tinha aplicado no Ruffy lá atrás, né? Aqui a gente vê ele usando a mesma técnica que ele usou no Ruffy, só que na Atlas, né? Mas provavelmente ele tem outras coisas, tá? Também pode ser a mesma coisa com o Kako. O Kako pode ter, de repente, o Rukogan também, tá? Mas ele não usou de primeira, ao contrário do Robirusse. A gente vê, inclusive, que o Kako não tinha intenção de usar de primeira, porque ele fala que o Robirusse ele foi um pouco implacável, né? Na atitude dele com a Atlas, porque ele usou justamente de primeira uma técnica super poderosa. Também vale citar que desde Enies Lobby a gente tem visto variações das técnicas do Rokushiki. O próprio Kako, inclusive, ele tinha algumas variações que ele inventou lá por ter um modo girafa, que é uma coisa meio exclusiva dele, né? Mas também a gente viu agora, na invasão de Onigashima, né? O Huzhu, ele tem sua própria variação de Rokushiki também, né? Onde ele usa armas e tal. Ele combina até o Rokushiki com o Haki também, ficando mais poderoso. Eu imagino que o Robirusse tem algo parecido, talvez ele combine o Rokuogan com o Haki, e aí seja uma coisa realmente muito monstro, tá ligado? Deve ser um bagulho bem boladão mesmo. E eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que de algum jeito o Robirusse ele deve estar mais poderoso. Eu devo ter aprimorado o Rokuogan de um jeito pra ficar mais apelão ainda, né? E a Atlas quase foi de base, né? Diz aqui que ela ainda tá respirando, né? Tá viva. E, cara, vamos ver o que vai acontecer aí. Se a Atlas vai conseguir ser resgatada ou se tá transportada ali, sei lá, né? Se alguém vai aparecer pra ajudar. A gente vê que o Ruffy tava voltando, né? Tava indo lá pra Lab Phase e passou pelo Robirusse e deu de cara com ele ali, né? Um encontro épico vai rolar aí. Vamos ver como é que o Robirusse vai atacar o Chapéu de Palha, né? Porque a Atlas ele não pensou duas vezes em usar o Rokuogan. Vamos ver então como é que ele vai usar, né? Como é que ele vai se portar diante do Yonkou, né? Mais recente aí, Ruffy do Chapéu de Palha, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!